Existe um tipo de homem que caminha pelo mundo como se fosse esculpido do próprio silêncio. Ele não anuncia a sua presença, não pede para ser visto, mas tudo ao seu redor muda quando ele entra numa sala, não porque exige atenção, mas porque a sua energia tem o peso de alguém que já não precisa dela. Ele vive segundo leis que a maioria dos homens nunca chega a descobrir. Fala menos, mas diz mais. Move-se menos, mas cria mais. Não persegue nada e, no entanto, tudo se move na sua direção. Ele é um espelho da natureza, um estudante do Tao. Ele compreende o que Lao Tzu sussurrou através dos séculos. Um homem com coragem exterior ousa morrer. Um homem com coragem interior ousa viver. E é isso que o separa dos outros. Ele ousa viver sem apego, sem validação, sem perseguir coisas que desmoronam sob o seu próprio peso quando agarradas com demasiada força. Outros homens estão em movimento, ele está imóvel. Outros homens reagem, ele observa. Outros homens clamam pela atenção dela, ele passa totalmente indiferente. E é aí que tudo começa. É quando ela começa a notar, não as palavras, não os olhares, não o esforço, mas a ausência, a calma, o autodomínio. Ela começa a perguntar-se por que ele não persegue, por que não tenta, por que não precisa, porque as mulheres já viram homens a tentar. Já viram homens a venderem-se, a apresentar os seus melhores ângulos, a esforçarem-se demais, a explicarem-se demais, a compensarem demais. Mas raramente viram um homem que já é inteiro antes mesmo da sua chegada. Não imune a ela, mas também não alterado pela sua presença. Este homem não está a evitar o amor, ele apenas não está desesperado por ele. Não está fechado, é seletivo, não é frio, simplesmente não é para todos. Porque ele construiu uma vida que não precisa dela para ter significado. Ele cultivou a solidão até que esta se tornou paz. Ele transformou silêncio em força, e ela consegue sentir isso. Ela consegue sentir que a mente dele não é um terreno livre para qualquer um construir. Consegue sentir que os seus portões emocionais não se abrem com sorrisos ou elogios. Consegue sentir que, mesmo que conseguisse a sua atenção, isso lhe custaria algo real. Porque ele não está para alugar, não é gratuito, não está disponível em grandes quantidades. Ele é um recurso escasso num mundo viciado em acesso fácil. E essa escassez cria valor, cria mistério, cria a perseguição. E a parte mais perigosa, ele não está a fazer isso para criar essas coisas. Ele simplesmente é essas coisas. Ele é o homem raro que se tornou inteiro antes de ser desejado. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que o torna inesquecível. Isto não é sobre fingir ser algo que não és. Não é um jogo de reter afeto, usar o silêncio como isco ou fazer-se de difícil, porque o Oz, o homem de quem falamos, não retém. Ele simplesmente não se oferece onde não se sente verdadeiramente movido a dar. A sua contenção não é estratégia, é instinto. Ele não fala para entreter o silêncio, não responde à pressão, não distribui a sua energia como se fossem cartões de visita. E por causa disso, as pessoas, especialmente as mulheres, começam a notar o peso da sua ausência mais do que o ruído da presença da maioria dos homens. Elas sentem a gravidade dos seus padrões, a tensão da sua calma, a riqueza do seu desapego. Está na forma como ele olha sem encarar, na forma como ouve sem concordar, na forma como dá espaço em vez de atenção e tempo em vez de aprovação. Ele não está a calcular, não está a observar para ver o efeito que tem. Ele não precisa da reação dela para validar as suas escolhas, porque as suas escolhas estão enraizadas em algo mais profundo do que o desejo. Estão enraizadas na disciplina, no propósito, na visão. A maioria dos homens aproxima-se das mulheres como se proximidade fosse sinônimo de intimidade, como se estar perto dela.
responder rapidamente, gostar das suas publicações, estar disponível, fosse conquistar a sua lealdade ou desejo. Mas o homem alinhado com o sal sabe que não é assim que o desejo funciona. O desejo vive na distância, na saudade, nas perguntas sem resposta. Lao Tzu escreveu: para segurar, deves primeiro abrir a mão, deixa ir. E este homem, ele deixa ir o resultado. Ele não manipula a emoção porque não tem desejo de controlar o que não lhe pertence. Não procura conexão porque já construiu uma consigo mesmo. Não persegue o que está a fugir, porque qualquer coisa que fuja dele já está perdida. É preciso entender, não existe técnica mais poderosa do que a autêntica paz interior. Não há tática mais eficaz do que a indiferença, que é real. Não há sinal mais intoxicante para uma mulher do que a percepção de que está curiosa sobre um homem que não sente necessidade de ser compreendido. Ela começa a perguntar-se: por que é que ele é tão livre? Por que é que ele não precisa de mim? O que é que ele sabe que eu não sei? Ela fica enredada no mistério da sua contenção. Não porque ele lhe negou algo, mas porque ele não ofereceu o que ela presumiu que merecia por defeito. Essa é a base do jogo mental. Viver de tal maneira que a tua presença pareça um privilégio, não um prêmio a ser distribuído pelo preço mais baixo. Caminhar pelo mundo com a certeza silenciosa de que não estás aqui para perseguir, mas para escolher, não para convencer, mas para observar, não para representar, mas para te tornares. E quando um homem entra nessa energia, tudo começa a mudar. Ela não fala dele da mesma forma que fala dos outros homens. Há uma hesitação na sua voz, uma curiosidade nos seus olhos, porque ele não caiu no ritmo previsível de atenção, validação e disponibilidade. Ele quebrou-o, não com arrogância, mas com presença, não com mistério, mas com maestria. A verdade é que ela não está habituada a não ser perseguida. Não está habituada a estar na posição de se perguntar, de esperar, de observar. Mas agora está, porque ele deu-lhe algo raro: espaço. Não o tipo de espaço que desaparece, o tipo que se expande, o tipo que faz o mundo dela parecer um pouco mais silencioso sem ele, o tipo que a faz questionar as suas próprias reações, o tipo que a faz olhar para dentro, porque ele já não a orbita. Ela dá por si a verificar a presença dele, da mesma forma que a maioria dos homens verifica a dela. Começa a pensar antes de enviar uma mensagem. Começa a perguntar às amigas o que acham que o silêncio dele significa. Percorre as conversas, não para se lembrar do que ele disse, mas para se sentir próxima do silêncio que se seguiu. E por quê? Porque a sua energia permanece. A quietude deixa uma impressão mais profunda do que o ruído, e a sua quietude tornou-se inesquecível. Isto não é sobre criar ansiedade nela, é sobre criar valor em ti mesmo. Um homem que compreende o tal não se excede, não inunda os outros com acesso. Ele move-se como a natureza, subtil, poderoso, sazonal. Ele oferece a sua presença como a chuva. Chega quando é necessária, não quando é exigida. Refresca o solo certo e passa por cima do que não é digno. Lao Tzu escreveu: aquele que conhece os outros é sábio, aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Este homem escolheu o segundo caminho. Ele já não age para provocar uma resposta. Move-se quando está alinhado e permanece em silêncio quando não está. Não estende a mão para ser lembrado. Ele sabe que o que é inesquecível não precisa de te lembrar que existe. E essa é a essência do seu magnetismo. Não no que ele dá, mas no que ele retém. Não por crueldade, mas por clareza. A sua energia diz: estou disponível para o que serve à minha visão. Estou aberto ao que aprimora o meu foco. Sinto-me atraído pelo que aprofunda a minha paz, e tudo o resto pode observar-me à distância. Isto não é frieza, é fogo seletivo. Ele tornou-se tão alinhado com a sua direção
que qualquer coisa que não caminha ao seu lado parece uma distração, e no momento em que ela percebe que ele está disposto a caminhar sozinho, é o momento em que começa a perguntar-se: o que seria preciso para caminhar com ele? Quando um homem para de perseguir, não se torna passivo, torna-se poderoso. A maioria dos homens confunde a retirada com fraqueza, mas a verdadeira retirada, intencional, enraizada, soberana, é o ato de um homem que conhece o seu valor tão profundamente que se recusa a oferecê-lo a quem não o consegue reconhecer. Ele não está a evitar a intimidade, está a filtrar por alinhamento. Não é distante, é preciso. E nessa precisão, ela sente algo unfamiliar. Não rejeição, mas um desafio. Não porque ele se está aí a fazer de difícil, mas porque ele já é difícil de conseguir. Não por estratégia, mas por natureza. Porque o que é raro é protegido. O que é poderoso nunca é ruidoso. O que é sagrado não faz publicidade. Lao Tzu ensinou que a água é a coisa mais suave do mundo. E ainda assim, erode a rocha. Ela cede, mas nunca quebra. Move-se ao redor da resistência, mas nunca para de fluir. Essa é a energia deste homem. Ele não discute, não convence, não luta por aquilo que tem de ser perseguido. Ele simplesmente flui à volta disso e continua em frente. E quando ela sente isso, quando vê que não o consegue abalar, pressionar ou impressionar para que ele ceda, ela percebe algo que a maioria das mulheres nunca sente. Ela está na presença de um homem que não pode ser conquistado. E o que não pode ser conquistado não pode ser esquecido. É aqui que o jogo mental se aprofunda, porque agora ela não está apenas curiosa, está investida. Não quer apenas ser desejada, quer ser escolhida não porque ele é indiferente ou rude, mas porque a sua energia comunicou uma verdade fundamental. Não podes entrar neste mundo a menos que tragas algo real. Ele não está à espera de atenção. Não está aí usar a escassez para criar pânico. Ele simplesmente valoriza a sua paz mais do que a aprovação dela. E isso muda toda a dinâmica. Porque quando uma mulher sente que a tua vida já está preenchida, que os teus dias já são ricos, que a tua mente já está ocupada pela visão, que a tua alma já está a ser alimentada pelo teu caminho, ela para de se perguntar se a vais escolher. Ela começa a perguntar-se se é boa o suficiente para ser escolhida. Essa é a inversão. Esse é o jogo mental. Esse é o momento em que tudo muda. Não porque ele disse a coisa certa, não porque ele se fez de indiferente, mas porque ele se tornou a montanha, e a montanha não desce para encontrar o alpinista. O alpinista sobe ou dá-o a volta. De qualquer forma, a montanha permanece imóvel. Agora ela começa a sentir isso, não como um jogo, mas como gravidade. Ela costumava ser a perseguida. Costumava ser aquela rodeada de opções, mensagens, atenção, ruído, mas agora nada disso parece poder, porque quando está perto dele, todo esse ruído desaparece e ela sente-se pequena, não insignificante, mas despreparada. Despreparada para um homem que não age por impulso emocional, despreparada para um homem que não pede desculpa por ter padrões, despreparada para um homem que não compete por afeto, porque o seu afeto já é valioso sem competição. Este homem não se deixa levar pela beleza. Ele já viu beleza antes. Não precisa de validação. Ele valida-se a si mesmo com disciplina. Não precisa de companhia. Ele faz companhia à sua missão. E esse é o paradoxo que ela enfrenta. Quanto mais ele permanece nessa quietude, mais instável ela se torna. Quanto mais silencioso ele é, mais altos os seus pensamentos se tornam. Quanto mais desinteressado ele parece, mais consumida ela fica, não porque ele está a manipular as suas emoções, mas porque a sua presença não alimenta o seu ego, exige a sua essência. É por isso que as mulheres perseguem homens assim, não porque eles são frios,
mas porque são puros, livres de desespero, livres de representação, livres da doença de precisar de ser visto. Lao Tzu escreveu: quando estás contente em ser simplesmente tu mesmo, e não comparas nem competes, todos te respeitarão. Este homem vive essa verdade. Ele não entra no mercado do desejo com truques de dança e sorrisos. Ele não faz uma audição para o amor. Ele personifica o amor próprio de forma tão completa que não pode deixar de atrair aqueles que anseiam por paz num mundo de performance. A sua vida é a sua fortaleza. A sua solidão é o seu reino. E a única maneira de entrar é através da graça, do alinhamento, do convite. Ela começa a sentir isso, que só estar perto dele custa algo. As suas ilusões, o seu controlo, as suas máscaras. E pela primeira vez, ela compreende o que significa desejar um homem que não precisa de a desejar de volta. É aqui que a obsessão começa. Não porque ele despertou as suas emoções, mas porque ele revelou os seus limites. E agora ela tem de se elevar ou recuar. Porque ele não se moverá, ele não vai implorar, não vai seguir. Ele permanece imóvel. O homem, Bussetur, o homem em quem ela não consegue parar de pensar, não é misterioso por desígnio. Ele é enraizado por natureza. A sua confiança não é ruidosa, é inquestionável. O seu silêncio não é vazio, é carregado. Cada palavra que ele diz tem peso, porque a sua vida não está cheia de conversas vazias. Cada gesto importa, porque ele não distribui energia como se fosse um doce barato. Ele ultrapassou a performance, o charme, as táticas, porque viu o que a maioria dos homens nunca vê. No momento em que ages para ser desejado, abandonas o teu poder, e no momento em que deixas de precisar de ser desejado, tornas-te o desejo. Ele não tem interesse em ser apreciado, nem em ser o homem favorito de todos. A sua presença não é um serviço, é um padrão. E esse padrão repele o que é superficial, enquanto magnetiza o que é raro. Ela começa a sentir que está a ganhar momentos com ele, não porque ele os retém, mas porque ele não oferece o que não é merecido. E agora o jogo vira-se para dentro, para ela. Ela torna-se aquela que pergunta: o que é que ele vê quando olha para mim? Por que é que me sinto exposta perto dele? Por que é que anseio pela sua atenção, mas temo-a ao mesmo tempo? Porque o seu olhar não lisonjeia, revela, não lhe diz quem ela quer ser, mostra-lhe quem ela é. A maioria dos homens dá a atenção como uma droga. Ele dá-a como um espelho, e o espelho nunca mente. Lao Tzu disse: o homem sábio é aquele que sabe o que não sabe, e este homem caminha com essa humildade, não porque é pequeno, mas porque é tão poderoso que não precisa de provar nada. É isso que a deixa obcecada. Ele vê através dos seus jogos, vê para além da sua beleza, ouve entre as suas palavras. E num mundo onde ela está habituada a homens que perseguem a fantasia dela, só ele permanece focado na verdade. É isso que o torna perigoso, não porque é cruel, mas porque consegue vê-la sem precisar dela. E isso, para uma mulher, é assustador, porque significa que ela não pode seduzir o seu caminho até ao coração dele, não pode manipular o seu caminho até a alma dele. Ela tem de se elevar, tem de oferecer algo real ou vê-lo desaparecer como névoa, imperturbado, intocado, não reclamado. Ele não pertence ao mundo, e é exatamente por isso que o mundo tenta pertencer-lhe. Ele não a conquista por falar mais do que os outros homens. Conquista-a por superar o ruído deles. Ele não domina a conversa. Torna-se o silêncio que ela repete na sua mente quando o mundo está barulhento. Ele não publica para ser visto. Move-se pela vida como se ser visto fosse um efeito secundário, não um objetivo. E quando ela percebe que ele é diferente de qualquer pessoa que já conheceu, ele já seguiu em frente.
Não por amargura, mas porque o rio nunca para de fluir apenas para ser admirado. Essa é a verdade final. Ele não fica para provar o seu valor. Ele caminha, porque o movimento é natural. Ele deixa ir, porque o apego é fraqueza. Ele constrói, porque nasceu para criar, não para convencer. É preciso entender: o homem que vive segundo o tal não implora para ser desejado. Ele torna-se uma força que não pode ser ignorada. Ele não persegue relações. Ele constrói uma vida tão rica, tão rara, tão intocável, que a mulher certa não apenas o deseja, ela reestrutura a sua vida para seguir para onde ele vai, porque sabe que este homem não vai voltar. Este homem não orbita. Este homem não espera. Ele não é viciado na presença dela. Ele é leal ao seu caminho. E quanto mais fundo ele caminha nesse caminho, mais ele se torna uma lenda. No final, não são as táticas, não é o jogo, não é a imagem, é o alinhamento. Quando te tornas o homem que não precisa de nada, o mundo oferece-te tudo. Ela não o persegue porque ele a fez sentir-se especial. Ela persegue-o porque ele a fez sentir algo sagrado, algo que ela nunca sentiu antes. Uma quietude que estilhaçou o seu caos, um padrão que despertou seu amor próprio, um poder que a chamou para se elevar ou ser esquecida. Ele é o teste, a montanha, o fogo imperturbável a caminhar pela tempestade. E homens como ele não são encontrados, são seguidos. Se esta mensagem tocou algo profundo em ti, se te vês a tornar-te este homem, ou se já o és, gosta deste vídeo. Partilha-o com alguém que precise de o ouvir. Subscreve o canal para nunca perderes estas lições. E se acreditas verdadeiramente nesta missão, apoia o canal usando o link na descrição. Cada contributo ajuda a alimentar conteúdo feito para homens como tu.